Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Zoom Debate. Nessa semana nós traremos um tema que é quase que inusitado aqui para a gente, mas você que é de Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, que agora é em rede com a gente, em Friburgo com 10.1, em Petrópolis com 37.1, em Teresópolis com 37.4, vocês vão ter oportunidade. Dei uma oportunidade aqui para a gente também, tenham paciência com relação ao tema, que com certeza o tema parece ser muito sofisticado e muito distante, mas tem a ver com todos nós. Você que é consumidor, eu que sou consumidor, e todos nós naturalmente somos consumidores. Nós vivemos numa sociedade chamada sociedade do consumo, e é bom que a gente aprenda como naturalmente a gente praticar esse consumo da melhor forma. Existe uma evolução. Ao longo dos anos você tem percebido que existe não só uma evolução, mas acima de tudo transformações. O mais certo no mundo, que a gente sempre diz, o mais certo que a gente tem são as mudanças, e a gente tem que estar muito atento às mudanças, e nós estamos aqui exatamente para isso, para democratizar o conhecimento, trazendo para vocês sempre temas que sejam temas extremamente relevantes e pertinentes ao momento atual da sociedade. E nessa mudança que a sociedade tem, essa mudança veloz, acelerada, nós aqui do Zoom Debate, nós estamos muito preocupados em trazer aqui elementos que vocês possam se apropriar dentro desse debate, e com certeza, ao iniciar o programa, vocês iniciam de um jeito, de uma forma, e ao terminar, com certeza, vocês terminam de outro jeito, de outra forma. E esse é o nosso propósito. E hoje nós temos um tema aqui que é o seguinte tema: venda online com inteligência artificial, logística, precificação, tendências, e-commerce. Olha só, e dentro disso tudo, não se assuste, porque naturalmente nós vamos o quê? Nós vamos ter aqui dois especialistas que vão fazer a tradução, a versão, a conversão disso tudo para vocês. Aqui vivemos então um tempo de transformação acelerada. Só em 2024 o e-commerce brasileiro atingiu um faturamento recorde de 204 bilhões de reais, com mais de 414 milhões de pedidos. Você com certeza deve ter sido um desses que fez algum pedido. Se não fez, hoje nós vamos aqui orientar como pode ser feito isso também. E um ticket médio de quase R$500. As pessoas estão comprando à distância online, no e-commerce, coisa nesse sentido, no e-commerce, em torno com um ticket de quase R$500. O número de consumidores digitais já ultrapassa 91 milhões. E o que nos diz isso, né? Que comportamento do consumidor exatamente ele mudou. E a gente precisa aqui hoje estar falando dessa mudança. Eu vou receber aqui então, para hoje bater um papo com a gente, dois convidados. E a gente tem aqui por prática, e já falo aqui com vocês, que a gente não faz aquele currículo extenso. Aqui tem a formação, engenheiro de produção com MBA, com mestrado e coisa nesse sentido, porque quem mais sabe e quem mais gostaria de ser apresentado são vocês, né? Da forma com que vocês gostariam de ser vistos. Senão eu falo alguém que vai chegar até em casa, eu não sabia que você tinha tanta formação assim, mas na verdade eu pensei, você já trabalha deslocado para outro segmento ou para outro nicho. Mas eu tenho aqui o João Valença, que é engenheiro, né? Engenheiro, tem MBA em gerenciamento de projetos, mas que eu gostaria que ele se apresentasse. João por João. Quem é o João e por que, naturalmente, como é que o João chega até aqui hoje? Boa, muito obrigado, Roosevelt, pelo convite, né? A gente veio aqui para tratar desse tema muito importante, que é da questão de venda online. A gente precisa desenvolver e explicar esse assunto para que todo mundo entenda, desde que como um vendedor faz as vendas daquele pedido para chegar na sua casa, no consumidor, né? No cliente final. E quando eu fundei uma empresa há 5 anos de venda online, e com isso eu aprendi adquirir todo conhecimento, né, de venda online. Então sou cofundador da MAP junto com o Pedro, que a gente trouxe uma empresa de educação online para ensinar todo mundo sobre esse tema muito importante. Olha só, a forma com que o João ele se colocou e se apresentou, eu acho que é muito interessante, mas agora a gente quer ouvir o Pedro Spinelli, que também é engenheiro de produção, formado lá pela UF, mestre em economia e finanças.
Mas Pedro por Pedro, quem é o Pedro e como é que o Pedro chega até aqui hoje, nesse instante hoje? E nós vamos falar aqui de coisas bacanas, vamos falar de um festival bacana que está para acontecer, que é um festival praticamente nacional, que vai acontecer aqui na sede onde nós temos nosso estúdio, que é em Nova Friburgo. Eu acho que isso é muito bacana, que há tempo ainda para que você possa se inscrever. Mas vamos falar no decorrer disso. Mas Pedro por Pedro Spinelli, quem é? Bom, Roosevelt, primeiro obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês para trocar essa ideia, desmistificar um pouco, né, o mundo online, o e-commerce. Então, o Pedro fora do currículo, né, igual que você está falando. Bom, o Pedro basicamente é nascido e criado em Friburgo, saiu para fazer faculdade, voltou em 2020, mais ou menos como o João comentou. A gente fundou a nossa primeira empresa, que é um e-commerce, que funciona até hoje, vendas através de marketplace. E aí a gente realmente notou aquela dificuldade das pessoas em vender online, se desenvolver, faturar mais, gerar emprego, enfim, desenvolver economicamente o município, a região na qual está inserida. A gente falou, cara, a gente precisa criar alguma empresa para poder ajudar esses empresários. A gente criou a MAP, que é uma empresa que tem por missão, né, ajudar empreendedores no mundo online através da educação. Então é isso que a gente faz da vida, é por isso que a gente está aqui hoje, para democratizar, como a gente estava conversando antes, o conhecimento e ajudar as pessoas, desde o micro, meio, pequeno, até já o médio e grande, a se desenvolver, faturar mais, entender mais sobre todo esse mercado online aí no Brasil. Olha, eu já tive a oportunidade de conversar principalmente com o Pedro, num momento em que nós fazíamos um evento aqui em Friburgo e eles estavam embarcando para a China. Vamos ter a oportunidade de falar disso, né? Um pouquinho de China, dois jovens, né, profissionais embarcando para a China alguns anos atrás. Quer dizer, a China era inviável se falar em China, era inviável se falar, a gente falava em Estados Unidos, né? E hoje vocês vão contar da experiência também com relação à China. Mas acho que eu conversava com o Pedro antes, alguns meses atrás, e já falávamos disso, da possibilidade desse evento que vai acontecer em Friburgo, que na verdade já é um produto, né, porque já está maturado, teve o primeiro, o segundo, mas isso vai ser no decorrer, na evolução do programa. Mas o que é importante é o seguinte, o que une os dois é com certeza a paixão pelo tema. Não é só a paixão pelo negócio, tá? Os dois se unem, a afinidade, a empatia, ela se dá através disso. Então, eu acho que é importante que a gente possa ouvir deles e tirar deles aqui também bastante, para que a gente possa, nos apropriando das informações, dos dados, a gente possa crescer no debate do dia a dia, quer seja junto aos nossos familiares, quer seja aos nossos amigos e principalmente junto aos nossos negócios. Hoje, o mercado é muito competitivo. E a gente não pode estar ausente do debate. O que nós vamos fazer aqui hoje, a gente vai dar uma chamada pincelada, vamos trabalhar com superficialidade no tema, vamos dar uma viajada aqui em algumas coisas, mas uma viajada com o pé na terra, mas para que vocês possam saber mais. E a gente já começa o seguinte, para quem sabe, espera um pouquinho, e para quem não sabe, nós vamos começar agora o nosso bate-papo. Vamos começar falando de online, venda à distância, e que eu pediria a vocês que fossem bastante didáticos para que as pessoas possam acompanhar com a gente. No decorrer a gente vai trabalhando, vamos crescendo, ok? Pode ser? Então vamos lá. Primeiro vamos fazer o chamado nivelamento, contextualização. O que é esse mundo online? Conta pra gente como é que isso começa, onde começa, em que momento nós estamos. Fala pra gente aí, João e Pedro. Vê quem começa. Para o ímpar aí, vamos lá? Vamos lá. Então, a gente gosta de falar, né, que o mundo online existem 3 formas principais, né, para a gente entrar nesse mundo. Um ali é pelas vendas pelo seu Instagram, pelo WhatsApp, né, uma venda quase que direta para o seu cliente. Existe o marketplace, que eu vou explicar um pouco mais a fundo o que é. E existe o site próprio, que é o nike.com.br, ou enfim, qualquer marca própria que tem o seu site, onde você vai ali navegar numa marca que você é fã. Vamos voltar um pouquinho no marketplace. O que é o marketplace? A melhor analogia que a gente faz do marketplace é um shopping. É um shopping virtual. Então ali terão vários lojistas dentro do mesmo ambiente que vendem um produto, que vendem alguns produtos diferentes. Então a pessoa entra num shopping, vai entrar ali numa loja do Roosevelt, do Pedro, e comprar dessa loja. Mas ela está entrando num shopping. Isso virtualmente. Então o marketplace, a Amazon, a Shopee, a Shein, a AliExpress, nada mais é do que um shopping online. Olha, bacana, isso só para a gente poder, porque já entrou já falando em marketplace, né? Quer dizer, logo já deu trouxe um nome diferente para aqueles que estão. Então, quer dizer, só para a gente voltar, o marketplace é um shopping, né? É um shopping virtual onde e tal. Mas fala um pouquinho mais então desse marketplace e fala um pouquinho, talvez se você tiver que recuar, também do que esse mundo online.
Rosildo, então, a gente pode se aprofundar um pouquinho no Marketplace, como o João começou falando, a gente pode se aprofundar no e-commerce próprio e também pode se aprofundar na venda através de mídias sociais, né, que a gente conhece bastante disseminadas no mundo. Sobre a parte do Marketplace especificamente, trazendo um pouco da história do Marketplace, acho que pra gente botar todo mundo na mesma página, né? O Marketplace surge nos Estados Unidos na década de 90, mais ou menos, com o Jeff Bezos lá na Amazon, tá? Ele primeiro teve a ideia de vender livros online, depois ele teve a ideia de vender outros produtos também online, e depois ele teve a brilhante ideia de que terceiros podiam vender através da plataforma dele, daí surgiu o primeiro Marketplace na época, né? Logo após o Mercado Livre aqui na América Latina começou a se desenvolver lá numa casinha em Buenos Aires, numa garagem, melhor dizendo, em Buenos Aires, né? E aí se disseminou pela América Latina inteira. Bom, o Marketplace vem desde a década no final da década de 90, né? Nessa pegada, principalmente dos dois. De um tempo para cá, um grande tempo já para cá, o Mercado Livre se consolidou no Brasil. Não sei se você lembra, antigamente, quando a gente ia comprar no Mercado Livre, há 10, 15 anos atrás, a gente tinha o quê? Medo de tomar um golpe, de ser fraude, do produto não ser um produto real, né? De ser um produto usado, por exemplo. Hoje em dia você tem esse medo? Ninguém tem esse medo mais hoje em dia, né? Hoje em dia você compra, você tem uma confiabilidade com a marca. Então foi uma construção de brand, né, do Mercado Livre, que é o que a gente fala. E aí, pegando um gancho já, qual é a principal diferença, ou uma das principais diferenças do e-commerce próprio para o Marketplace que a gente fala? No e-commerce próprio, a gente está conversando sobre uma construção de brand. Só para voltar, o que é um e-commerce? Tá? Isso. Vamos só para a gente volta um pouquinho, porque a gente já falou de Marketplace, agora o que é um e-commerce? Boa, vamos lá. Bom, e-commerce, né, venda online, tudo que você vende online é um e-commerce. Quando a gente fala de plataforma de e-commerce, plataforma de venda online, é uma plataforma na qual você consegue colocar a sua marca estabelecida ali dentro. Então ele deu o exemplo da Nike. Então eu entro lá no site www.nike.com para comprar Nike, porque eu sou fã da marca Nike, que já tinha eventualmente uma loja física e agora está se digitalizando, por exemplo. A gente vai até conversar um pouco sobre isso também, que é muito termo, né, Rosildo, em inglês, a gente tem que ir traduzindo e também desmistificando esses termos, né, isso que é importante. Qual é a maior diferença entre uma plataforma de e-commerce próprio, né, que é o que a gente chama de e-commerce próprio, e uma plataforma de marketplace? Primeiro, é a construção da marca. Então você tem que ter um marketing ali realmente muito bem feito para que a pessoa consiga estar acessando o seu site, ela seja fã da sua marca e compre da sua marca. E o Marketplace, ele tem como característica, uma frase que a gente sempre usa quando a gente conversa, é a seguinte: você está construindo uma casa num terreno alugado. Tá? Então quer dizer, a pessoa entra na Amazon para comprar Amazon, não entra para comprar Nike, por exemplo. A pessoa entra no Mercado Livre para comprar Mercado Livre e não para comprar Nike ou a marca dela. Então a gente tem que ter a ciência de quando eu estou vendendo através de uma plataforma de marketplace, a audiência daquela plataforma é do marketplace, não é da loja do Pedro, da loja do Roosevelt, da loja do João. A pessoa está entrando lá porque ela compra a Amazon, não é porque ela compra a loja do Pedro, por exemplo. E se a pessoa está acessando o site do Pedro é porque ela vai comprar. Como a gente fala em sala de aula às vezes, dá uma arrumada um pouquinho nessa sua fala, porque eu penso que você não está me contrariando, você está me trazendo um fato e você é um especialista. Você diz que quando eu quero comprar algo, eu quero comprar um tênis. Você falou de um tênis, de uma marca de tênis. Eu entro na loja, eu entro na plataforma e, na verdade, eu estou entrando no Mercado Livre, eu estou entrando na Amazon e não ficou muito claro isso. Eu quero comprar meu tênis, mas só me traz esse ficou um pouquinho, para mim ficou que como consumidor, eu estou entrando, eu estou buscando, aí eu vou no supermercado, ou vou no shopping. Entrei no shopping. Aí você está me dizendo o seguinte, que eu fui ao shopping, a preferência minha foi pelo shopping e não pela marca? Algo nesse sentido? Exatamente isso. Só isso? Boa pergunta. Exatamente isso, Roosevelt. Porque quando você, por exemplo, quer um tênis, você pode ir na Amazon e escrever tênis lá, que vai aparecer diversas opções de diversas marcas diferentes. Mas se você, por exemplo, é um fã da marca Nike ou qualquer outra, Adidas, Puma, você vai acabar entrando no próprio site ali da Adidas, da Puma e procurando o tênis específico que você gosta. Então, quando você mesmo disse, quando você entra ali na Amazon e busca por tênis, você está entrando num shopping e vendo diversidades, vários diferentes marcas vendendo aquele produto que você quer. Então você consegue, né? E complementando, interessante, né? A gente está utilizando também, o Roosevelt, exemplos de marcas super estabelecidas mundialmente, né? Só que se a gente amplificar um pouco isso e ir para o micro, pequeno, até o médio ali, empreendedor,
realmente a marca dele não tem aquela construção de marca, de brand que a gente chama, que eu já citei, como uma Nike ainda. Talvez um dia possa vir a ser, mas ainda não é. Então isso se intensifica ainda mais na lojinha daquele cara ali dentro do marketplace. E o mais interessante se você buscar esse tênis, por exemplo, na Amazon, a sua loja, sem sua marca estar tão estabelecida assim, pode aparecer até na frente do da Nike. Pode aparecer como um tênis mais importante, mais vendedor, melhor do que o da Nike. Ele pode ser o primeiro a aparecer ali e isso com certeza vai te gerar muitas vendas. João, o Pedro, naturalmente que quem está aqui nos vendo, muitos, como eu falei, nós estamos fazendo o chamado nivelamento, né? Então, mas vocês usam muito o termo plataforma, né? Então isso como uma coisa que seja natural. Então é só para a gente voltar também, já que nós estamos entrando, estamos falando do geral, do online, a distância. Para a gente é o seguinte, comprar à distância, sem precisar ir na loja física, nós estamos tratando disso. Aí já entramos num marketplace, já entendemos, eu faço esse retorno, já entendemos o que é o marketplace, que é um supermercado virtual, né, onde você vai lá e tal. E onde você vai lá, você não tem somente uma loja vendendo Nike, você tem diversas lojas vendendo Nike. E ali vai ser a competição ali, né, o chamado, já tem, como vocês falaram, ali já um carisma, a empatia da marca. Mas aí, a plataforma, o que é a plataforma tal? E outra coisa, depois fala o seguinte, quem é que cria esse e-commerce? Como é que isso é construído também? Só para a gente poder ter, né, as bases da venda online. Por favor. Roosevelt, uma plataforma ou um software ou um sistema online, né, são análogos, né, são formas diferentes de se chamar um sistema, uma plataforma no mundo online que a gente chama. É algo onde você coloca ali o seu produto para ele poder ser vendável, né, para ele poder ter venda, ter visibilidade. Quando você coloca um produto dentro de um marketplace, uma plataforma de marketplace como a Amazon, por exemplo, o que você está buscando ali? Provavelmente mais um canal de venda para sua marca. Vamos supor que você tem uma loja física. Uma loja física regional, tem um público ali regional. Cara, agora eu quero expandir os meus horizontes para vender por todo o Brasil. Onde é mais fácil expandir esse horizonte? Colocando o meu produto exatamente dentro de uma plataforma já reconhecida, né, que já tem um nome como a Amazon, ou eu tendo que fazer toda essa construção de marca online para essa minha loja que é regional ser reconhecida no Brasil inteiro. E a gente está discutindo de marketing de influencer, que hoje em dia são os influencers, os antigos blogueiros, né, que o pessoal chamava, marketing físico como outdoors, como banners, etc, LEDs e tal. O marketing de tráfego pago, que a gente diz também, que são aqueles ads, aqueles anúncios que aparecem no Instagram, no Facebook, etc. Então você gastaria muito dinheiro para poder fazer isso, uma construção de marca no mundo online através da sua própria marca, entendeu? Vendendo através da sua própria marca com um e-commerce próprio, que é o que a gente explicou. Indo através de marketplace é muito mais fácil, muito mais barato para você no início. A gente costuma dizer que a barreira de entrada é muito mais baixa. Então você que é um micro, um pequeno, você quer começar no online, a gente sempre recomenda começar ou por mídias sociais, que a gente vai falar disso, ou por marketplace, tá? E não pelo e-commerce próprio. Complementando, né? Porque o marketplace você não vai ter uma taxa ali, não vai fazer um investimento muito alto. Você vai pagar somente se você vender. Então, se você não vender, você não paga nada. Isso é muito interessante. Explica mais melhor. Você começou a falar coisa do interesse aí desse consumidor, tanto para quem quer colocar o seu negócio ali, tanto para quem está do lado de cá que quer conhecer mais. Exatamente. Se você quer, por exemplo, vender essa caneca no online, você botar ela na Amazon, na Shopee, que está muito forte hoje em dia no Brasil, né? Todo mundo conhece a Shopee, tudo quanto é lugar a gente vê. Você não tem custo nenhum. Você só paga apenas uma comissão que chama. E essa comissão é sobre a venda. Então, se você anunciou ela a R$100, você vai pagar uma comissão ali em cima dessa venda. Se você não vender, você não paga nem um centavo. E por isso a grande vantagem de vender em marketplace. João e Pedro, só para que a gente possa fazer, não distanciar um público, que quem sabe nós tenhamos aqui hoje, e com certeza temos, que estão pelo Brasil todo, e para fora, naturalmente, mas para que a gente não distancie e não gere aqui a competição.
entre aquele que tem a venda dele presencial, loja física e tal. Quer dizer, eu que tenho uma loja física, eu posso estar nesse shopping virtual. Então, eu queria que vocês explicassem isso, porque senão o camarada... eles estão aqui falando, você é presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo e você está fazendo está se contrapondo ao fortalecimento e tal. Não, acho que pelo contrário, né? O que a gente está trazendo aqui é uma nova, como a gente diz, ferramenta, instrumento de venda. A gente chama de mais um canal de venda. Por favor. Então você, ao invés de... Explica isso, fortaleça isso, por favor. Ao invés de você abrir sua loja física e num ponto de cada cidade, em um ponto de cada região, um em cada estado, você abre online. Uma filial. Exato. Uma filial dentro dessa... Exato. Roosevelt, a gente tem uma palavra bem difícil que se chama omnichannel. É uma palavrinha que a gente dá exatamente de você ir do físico para o online e do online para o físico. Então, toda vez que a gente conversa, é o seguinte: qual é o seu objetivo? Você tem uma loja física. Qual é o seu objetivo em eventualmente ir para online? Diversificar canais. Você tem o seu cliente físico, que ele eventualmente é daquela cidade, daquela região, ou que venha até você para poder comprar na sua loja, mas agora você dá a oportunidade dele comprar também online e você entregar na casa dele. Ou de o cara lá do norte, de outra região do país, a gente está aqui no sudeste, aqui no Friburgo, comprar também e conhecer o seu produto. Né? Então é complemento, é complementar, são canais de venda complementares. Eu perguntaria, já provocaria, quer dizer, por que ou a adesão não é tão grande, ou as pessoas que em segurança de se fazer não é, porque não é transição. Isso não é uma transição, não é uma mudança, é uma opção em você colocar filiais, né, que sejam filiais virtuais. Exatamente. Talvez a dificuldade que aí tenha que se buscar entender como você faria a sua logística. Né? Então, por favor, diga então, qual é essa dificuldade? Diga para aquela câmera, para quem tem o seu negócio, que tem loja física e que não está ainda nesse momento de venda virtual. Boa. Então, primeira coisa a gente tem que deixar bem claro que não é difícil, não é impossível, basta conhecimento. Busque conhecimento, a gente tem grandes nomes no mercado, grandes especialistas que conseguem ajudar você a fazer esse início, esse caminho inicial para colocar o seu produto que você já vende na sua loja física no online. De novo, é mais um canal de venda que você não vai ter custo nenhum se você não vender. Então, é muito importante você também ir para online. Hoje o mercado online no Brasil está só em crescimento, a gente está numa curva muito crescente. Então é muito importante você pegar essa fase e colocar seu produto agora. Nesse supermercado a gente pode vender o quê? Esse supermercado virtual, né? Esse marketplace. Pode vender produto, serviço, perecível, o que a gente pode vender? Esclareça já, por favor. Hoje eu diria que a gente pode vender de tudo, ou de quase tudo. Existem dois tipos de marketplace, de plataformas de marketplace, que a gente sempre gosta de separar. Uma é uma plataforma de marketplace multinicho e a outra é uma plataforma nichada. Como assim? Né? Se você entra hoje na Amazon, no Mercado Livre, que são plataformas que a gente já citou aqui, você concorda que você pode comprar uma televisão, uma geladeira, uma roupa e uma batata frita? Provavelmente. Só que se você entrar na Centauro ou na Netshoes, você não consegue comprar de tudo. E se você entrar na Centauro ou na Netshoes, você só consegue comprar esportes. Você consegue comprar uma bola de futebol, uma trave de futebol, uma calça legging. Por quê? São marketplaces nichados, marketplaces do nicho de esportes. A Centauro, por exemplo, só para esclarecimento meu, Centauro eu vejo lojas físicas Centauro. A Centauro é um marketplace próprio deles, ou eles permitem que, além da loja física deles, outros parceiros ou competidores possam entrar? Exatamente isso. A Centauro é um marketplace. Isso você consegue botar sua marca dentro do site deles e vender através da marca deles. Então, eu aqui, Pedro, a gente consegue botar a nossa marca, se for de esporte, como ele bem falou, porque é um marketplace nichado, né? Colocar nossos produtos à venda pela Centauro. Pegando esse gancho, lembra que eu estava falando um pouco da história do marketplace aí no mundo, no Brasil? E eu fui até o Mercado Livre há um tempo atrás, alguns minutos atrás eu estava falando isso. Qual o movimento que aconteceu de mercado de uns anos para cá, de vários anos para cá, na verdade já? Foram essas grandes varejistas brasileiras virarem marketplace. Então, quer dizer, Casas Bahia, antiga Ponto Frio, hoje em dia Ponto, Centauro,
Magalu. Americanas, Magalu, todos se digitalizaram. Ainda tem loja física, beleza? Ainda vende físico. Mas se digitalizaram e após se digitalizarem, abriram seus marketplaces. Começo a entender O jogo. Quando vou, por exemplo, abro lá, vou botar uma loja, uma rede maior, né? Americana, ou Bahia, coisa nesse sentido, faço a compra lá do celular ou o que seja, aí diz o seguinte, aquele produto está sendo vendido, eu falei, peraí, eu comprei pela Americana, aí vem lá outro com um preço até menor, não é? E entregue por tal, né? Isso, exatamente. Explica pra gente, porque aí já começa a fazer sentido, tá? Exatamente isso. Quando você vai comprar em qualquer um desses sites, fica ali escrito embaixo, como você mesmo falou, vendido e entregue por. E ali vai estar o nome do lojista. Então vai estar lá Roosevelt ou Pedro. Vai estar o nome da loja que está vendendo esse produto dentro desse marketplace. E a garantia da venda aí é do marketplace? Exatamente. Ou seja, por exemplo, vamos supor, vamos botar, a gente não tem aqui nenhuma jabá, mas estão já dando, né, para uma loja Bahia, né, e tal. E eu falo sempre o seguinte, compre no mercado local. Né? Fortaleça o mercado local, esse sempre é o propósito, mas ali a garantia é daquele pequeno que se colocou ali naquela loja dele, ou a garantia é do marketplace? A garantia é da plataforma, né? A plataforma que dá a garantia. Lembra que eu comentei que o cliente é da plataforma? Então ele está preocupado em ter a experiência do cliente boa ali da plataforma, tá? Quer ver uma coisa interessante sobre a sua pergunta anterior, Roosevelt? Vendido e entregue são duas coisas diferentes. Se tiver vendido por loja do Pedro, é porque eu estou vendendo através daquela plataforma. Só que o entregue pode ser pela loja do Pedro ou não. Depende da logística que o vendedor optou ou foi forçado induzido a utilizar pelo marketplace, tá? Então aí a gente entra um pouco na parte logística, a gente vai entrar mais para frente, mas só uma curiosidade. Vendido e entregue são duas coisas diferentes, tá? E só complementando, né? Assim, um ponto interessante falar qual foi esse movimento, né, da Americanas, da Magalu, desses grandes varejistas do Brasil? O que é mais fácil, né? Eles terem a produção de todos aqueles produtos, desde calça legging, a calcinha, enfim, um whey protein, uma geladeira, televisão, ou ele botar outros lojistas para venderem esses produtos com a marca deles, né? Então é muito mais fácil você adquirir lojistas do que fazer uma produção extensa de todos os produtos, né? Olha só, nós vamos passar naturalmente dentro do tema maior. A gente abriu como subtema aqui o marketplace, vamos passar para outros. Mas antes, e naturalmente aqui, eu tenho que ser provocativo a vocês, porque senão quem está lá vai dizer o seguinte, está tudo carta marcada, não tem nada de carta marcada. Né? Então aqui o negócio é que você saia satisfeito, você que está nos vendo, ouvindo, você saia satisfeito e entenda que foi produtivo você estar aqui 1 hora com a gente num papo. Então eu vou colocar para você o seguinte, marketplace versus loja própria, tá? Então vou botar marketplace. Exemplo, Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu, né, e tal. Vantagens, tráfego pronto, estrutura de pagamento e no final vocês vão comentar. Tá bom. Vantagens, tráfego pronto, estrutura de pagamento e logística, visibilidade nacional. Desvantagens, altas taxas de comissão até 20%, concorrência intensa, pouco controle sobre a marca. Plataformas como a Shopee e Nuvem Shop, vantagens, controle total, experiências do cliente, maior margem e construção de marca. Desvantagem, dependência de tráfego pago, orgânico, custos com tecnologia e operação. Queria que um ou outro comentasse essa coisa da vantagem e desvantagem, por favor. Como eu havia dito uns minutos atrás, a principal, com certeza, é essa. Você, quando está no e-commerce próprio, você constrói realmente uma casa no seu terreno, né? Quando você está numa plataforma de marketplace, você constrói uma casa num terreno alugado. Então, aqui no marketplace, você não tem custo de marketing. Entretanto, por outro lado, você dá essa comissão para o marketplace aí de até 20%, por exemplo, como você bem citou, Roosevelt. Aqui no e-commerce próprio você tem a construção de margem, de marca, desculpa. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter ali um apetite
para um gasto mensal, para um investimento mensal em marketing muito maior. Esse já é o primeiro ponto. Você precisa, né, levar o seu cliente até o seu site, né? E esse movimento gera um gasto muito grande, seja, como ele bem citou, com marketing de influencer. Então você vai contratar uma pessoa famosa para divulgar aquela sua marca para outras pessoas que já seguem essa pessoa. Outro ponto que você citou foi o logístico, né? Por motivo óbvio, se você tem uma grande plataforma, né, que movimenta bilhões de reais por mês, por ano, enfim, de vendedores parceiros, você tem um contrato logístico com algumas transportadoras, alguns operadores logísticos, né, que você consegue uma condição de frete muito mais em conta. Se você tem a sua loja, por mais que ela seja grande, etc., provavelmente você vai conseguir outras condições de frete. Aqui, só por uma questão, né? Estamos encerrando esse... Mas aí me veio aqui agora o seguinte, nós não falamos da iFood. Boa. E aí me vem aqui na cabeça também, porque iFood aqui, eu vejo às vezes restaurantes badalados, né, e tal, e muita gente reclama que as taxas são fortes e tal, mas é tal negócio, você quer vender, quer ter escala ou coisa nesse sentido. Queria que vocês comentassem. E outra coisa é o seguinte, a gente poderia dizer ou não, mas eu estou avançando muito, mas também sendo provocativo. A Uber, eu 99. Por exemplo, eu coloco a minha empresa lá, que é a minha empresa, né, que seria o meu automóvel, né, eu sou e tal. E alguém vai lá e, de repente, faz a minha. Então, só para a gente poder ver com uma analogia, também tem alguma coisa que tem um sentimento também de que é um grande supermercado e que todo mundo se coloca ali, os carros se colocam ali à disposição e você vai lá, eu quero um carro e tal, aí você escolhe pelo preço, escolhe pelo tempo, escolhe pela nota que tem, né, tem vários fatores. Rapidinho, essa aqui 1 minuto para a gente dar uma mudada aqui no tema, por favor. Bom, primeiro o iFood. O iFood é um marketplace, tá? E uma curiosidade sobre o iFood, tirando o app do iFood que a gente conhece, o iFood tem uma plataforma, né, um sistema online que é hoje, se não for o maior, um dos maiores marketplaces B2B do Brasil, quer dizer, CNPJ para CNPJ. Grandes distribuidoras, inclusive na região que a gente está inserido aqui em Nova Friburgo, revendem através do iFood para lojistas físicos daqui da nossa cidade, inclusive, e de fora, e distribuem isso, tá? Então o marketplace o iFood é um marketplace B2B, tá? CNPJ. E ele também é um marketplace B2C quando você fala do iFood aplicativo, que ele é uma loja, um CNPJ, um McDonald's da vida, enfim, ou uma pizzaria da região, enfim, local, que vende para um cliente final, né? Então o iFood, ele é o B2B e o B2C e é um marketplace. Explica para quem nunca ouviu ou já ouviu e ninguém teve paciência ou para parar para B2B, B2C, C2C, entendeu? Vamos lá. Isso, vamos lá. Então, o B2B, né, o conceito de B2B é a venda de CNPJ para CNPJ. Então, como se tivesse um lojista vendendo para um lojista, por exemplo. O B2C é a venda do CNPJ para o CPF, né? Então é exatamente um lojista vendendo para um consumidor final ali, que é o cara que está comprando aquela mercadoria, aquele produto ou aquele serviço, tá? A Uber, por exemplo, que você comentou, 99, se for pegar o conceito de marketplace, nada é um marketplace de serviço, né? Se você for pensar as estrelinhas ali do carro do Uber que você escolhe, qual patamar ele tá ali, se é Uber Black, se é Uber Comfort e tal, o que é aquilo? Nada mais é do que um anúncio dele dentro da Uber. Aí, claro, a gente pode discutir vários por miúdos do Uber. Por exemplo, para ele ser selecionado, ele tem que estar perto de você. Tudo bem, isso é uma especificidade desse caso. Mas no conceito em si de marketplace, você pode sim enquadrar a Uber, por exemplo, como um marketplace, tá? B2C. E esse é um fator determinante, né? As estrelinhas ali, né? Que você bem falou. No Uber tem as estrelinhas, no iFood tem as estrelinhas e no marketplace também tem as estrelinhas. Então, quando você vai comprar um produto ali na Amazon, no Mercado Livre, eu aposto que você, consumidor, você vai lá e vê as estrelinhas, lê as avaliações daquele produto. Se as pessoas que já compraram anteriormente têm, né, boas avaliações daquele produto para confiar se realmente é um bom produto ou não. Essa aqui já é uma dica de consumidor, né? Você tem que ver lá os comentários, a avaliação e quantos já foram. 2, aí tem 2 positivos, aí sai fora. Exatamente. Porque o momento não é esse ainda, né? Você quer segurança e tal, você vai em cima daquele que fez a entrega, que tal, coisa nesse sentido. Vamos agora passar para algo que a gente tem falado muito, que é inteligência artificial, né? Então, o que é a inteligência artificial no e-commerce?
Como é que ela veio, como é que só... acho que é bom, são exemplos para que as pessoas já possam ter essa aderência, por favor. Claro, vamos lá. Primeiro, acho que é bom explicar o que é a inteligência artificial, né? Que a gente tem falado muito, é um assunto que está crescendo muito, cada vez cresce mais aqui no Brasil e todo mundo, né? É um movimento natural do mundo falar-se muito de inteligência artificial. Começou com o ChatGPT lá, né? Que você escreve e ele te dá as respostas. Então hoje a gente tem várias soluções, né? Vários programas diferentes que utilizam inteligência artificial para te dar um resultado melhor, né? Para gerar um resultado melhor para aquele seu produto, para aquele seu serviço. E no Marketplace não é diferente. Já está se inserindo muito no mundo online, não só Marketplace, perdão. Em toda venda online ali, todo vendedor online utiliza muito de inteligência artificial para anunciar seus produtos, anunciar seus serviços. E alguns exemplos, Roosevelt, se a gente falar de inteligência artificial, a gente vai ter um programa só para falar de inteligência artificial, provavelmente. Tem generativa, tem a específica, como a Alexa, como o ChatGPT, que é generativa, enfim. Mas alguns exemplos práticos no que o João estava falando no e-commerce. Cara, hoje em dia a gente tem respostas automáticas via WhatsApp, vindo de um site, por exemplo, que é ali basicamente uma inteligência artificial te respondendo, conversando com você. Esse é um bom exemplo, a gente chama de chatbot também. É um conceito mais assim amplo de chatbot, né? Sendo via WhatsApp, via o próprio e-commerce, a própria plataforma. Quando você conversa, interage com algo ali que não é um ser humano, tá? É um robô, né? É um robô, né? Com inteligência artificial. Um segundo exemplo, e último aqui para finalizar essa parte, é exatamente algumas soluções que estão sendo lançadas no mercado de inteligência artificial. Então, para melhorar a sua precificação, para melhorar a sua criação de anúncio, para melhorar a sua integração logística, entre outros vários pontos que a gente tem visto, movimento do mercado, principalmente do ano passado para cá, voltado para a inteligência artificial, tá, Russo? E só complementando, né? Se você é um consumidor, você está com certeza passando ali por essa inteligência artificial para ele mostrar os produtos mais adequados para você, né? Ele consegue entender ali seu perfil de consumo, seu perfil de pessoa mesmo, para te mostrar os melhores produtos que te interessem. Agora, para a gente poder dar uma dinâmica ainda maior aqui ao programa, vamos falar então de gestão de estoque e logística. Uma coisa é o seguinte, quando começou lá a Amazon, por exemplo, com o esquema de livro, né? Foi. Então, livros e tal, a gente pensava quando é que a gente receberia o livro, onde que estava aquele livro, e coisa depois, a questão dos sapatos também, né? Então, e a gente ficava preocupado se aquilo tudo estava num grande armazém, né? Se todo mundo tinha que mandar aquilo tudo para aquele armazém, como é que era essa distribuição e tal. Então eu queria que você falasse um pouquinho, e a gente coloca aqui, desafio crítico, garantir disponibilidade sem sobrecarregar o estoque. Soluções populares, sistemas WMS, logística terceirizada e drop and ship, né? E coisa, por exemplo, dados, frete representa em média 16% do custo final, problema comum, atraso nas entregas em datas promocionais, como Black Friday, e tendência, entrega ultra rápida nas capitais e Rubens. E o que acontece? Eu vou te dar um exemplo. Eu estava no Sul, em Caxias do Sul, a casa de uma filha, ela fez uma compra, 2 horas depois, acho que não chegou, eles prometeram em 2 horas, em menos de 2 horas estava na casa. Eu fiquei surpreso com aquilo, tá? E algo que para mim aquilo não era viável. Primeira experiência que eu tive e foi real, aconteceu, tá? Então a bola está com vocês dessa coisa da gestão de estoque e logística. Lembra que eu estava comentando, né, que primeiro foi o Jeff Bezos quis vender, né, livro online, depois ele quis vender outros produtos online, depois ele quis que terceiros vendessem na plataforma dele, e aí, por último, ele teve uma brilhante ideia que foi: eu não posso vender de tudo, eu não posso ter indústria de tudo, eu não posso ter produto de tudo, né? Então, esses terceiros que vendem, eu preciso garantir realmente uma experiência de cliente muito boa através da minha plataforma, porque a marca é minha, né, a Amazon no caso. E ele falou, vou fazer o que ele apelidou na época de FBA, né, FBA, Fulfillment by Amazon. O que é um fulfillment? E você que vende online, vai começar a vender online, você precisa estar nos fulfillment. Nada mais é do que um centro de distribuição próprio daquela plataforma. Por exemplo, a Amazon tem alguns grandes em Cajamar, que fica armazenado os seus produtos e que o próprio colaborador da Amazon ou do Mercado Livre, que tem também no Brasil, a Shein também, por exemplo, expede o seu produto, faz o que a gente chama de picking e packing, separação e embalagem e envio do seu produto. E detalhe ainda, Roosevelt, faz ainda o pós-venda. Então, o pós-venda, eu tive algum problema, alguma coisa? Quem responde não é a loja de terceiros, é exatamente o colaborador da Amazon. Daí a importância de você estar num fulfillment. E aí eles prometem
O quê? Logística muito mais barata e muito mais rápida. Então, na Grande São Paulo, onde a sua filha, por exemplo, mora, que você citou, eles entregam em até 2 horas, dependendo da hora do dia que você comprar. No Brasil inteiro, em até 2 dias, tá? O Mercado Livre foi revolucionário no Brasil com isso, e a Amazon agora entrou com a logística muito forte, e todos os outros estão vindo também atrás, correndo atrás dessa logística. Exatamente, né? Você como consumidor, se você vai comprar ali pelo Mercado Livre, você vai ver sempre aquele verdinho escrito full. Isso quer dizer que o produto está armazenado pelo próprio Mercado Livre. E você, consumidor da Amazon, se você vai comprar um produto, você vai ver ali o selo da Amazon Prime, né? Aquele Prime. Então esse produto está sendo enviado pela própria Amazon, garantindo assim toda a qualidade, né? Vamos passar para um outro tema, que é precificação e margem de contribuição. Definir preço no e-commerce exige atenção. Custo do produto, custo do frete, taxas do meio de pagamento, comissão da plataforma, impostos e o CAC, né? O custo de aquisição do cliente. Erro comum: precificar apenas com base no concorrente, tá? Sem considerar a margem de contribuição. Ferramentas como Precifica e Brinde auxiliam na precificação dinâmica. Estratégias: preço psicológico, R$ 199,90. Combos de produtos com margem maior, frete grátis com incentivo, incluso no frete final. Olha, trouxe. Agora eu facilitei para vocês, hein? Vamos lá, porque é muito tema, então agora vamos lá. Mas também é muita discussão, né? Vamos lá, né? Precificação é um tema muito, muito importante, né? O que você falou aí de precificar na base do concorrente. Então você olhou ali, eu quero vender essa caneca, como eu tinha falado. Aí vai lá ver, pô, meu concorrente ali tá praticando a R$30, então eu vou vender a 28 aqui. Mas, cara, qual é o custo desse seu concorrente? Com certeza é diferente do seu. Nunca, né, nenhum produto vai ser igual ao custo entre 2 lojistas diferentes. Então, um vai ter um custo ali de depósito, de funcionário, outro vai ter outro custo. Os custos nunca vão ser iguais. Então, se basear, né, pelo concorrente é péssimo, é uma péssima ideia. Você tem que fazer seu próprio preço final. Você tem que entender qual é a margem que será saudável para o seu negócio. Roosevelt, a gente, com a nossa missão aí de ajudar empreendedores a se desenvolverem no mundo online, a nossa maior preocupação hoje, eu ouso dizer, né, João, que é basicamente a precificação, realmente. Cara, as pessoas, você que está começando a vender online ou que já vende online, toma muito cuidado na hora de precificar o seu produto. A gente tem visto muita gente ir para online de qualquer maneira, precificando, vendo o concorrente. O produto dele é X, vou botar mais barato que aí eu vou vender. Toma muito cuidado. A gente já viu muita empresa, infelizmente, fechando, indo à falência por conta disso, tá? Então a gente está trabalhando muito na parte educacional da precificação hoje em dia, como precificar, o que é a margem de contribuição, o que é a margem de lucro. Fala um pouquinho da empresa então de vocês, porque daqui a pouco tem que falar do festival, o programa está quase acabando, nós estamos falando muito, estamos sendo muito dinâmico, né? Então, mas é muita informação, isso é muito bacana, porque nós viemos aqui para falar exatamente isso, democratizar o conhecimento através do conhecimento que vocês têm e tal. Mas aí você falou uma coisa, vocês trabalham então também com consultoria, como é que é a empresa de vocês, como é que vocês se prestam? Porque você falou uma coisa muito interessante. Eu quando passo, ontem eu estava aqui na cidade de Nova Friburgo, junto com o nosso ex-presidente Júlio Cordeiro, empresário aqui da cidade, e da Toyota, que é Toyota Serra, que é um dos patrocinadores aqui no nosso programa, e ele viu assim, uma pena quando a gente tiver uma loja fechada, né? Mas eu falei, o Júlio, mas acontece o seguinte, entrou aqui com a cara e com a coragem, investiu, gastou e ali e tal, mas não teve planejamento, provavelmente não teve planejamento. Quis colocar, por que eu vou colocar uma pizzaria em Friburgo e tal? Porque tem muitas pizzarias. Por que eu vou colocar uma farmácia? Porque farmácia deve estar dando dinheiro, porque eu vou colocar. Então, fala um pouquinho disso aí também, que vocês trabalham então com a consultoria para quem quer fazer, quer entrar nesse mundo? Hoje a gente tem 3 principais braços na MAP, tá? O primeiro é um braço de tecnologia, a gente tem uma solução, estamos lançando em mercado esse mês, inclusive, é uma solução de inteligência artificial, que vai ser um copiloto para o cara que vende online. A gente tem o segundo braço, que é a parte de consultoria, treinamento estratégico presencial, curso presencial que a gente dá para qualificar tanto a mão de obra, né? O gestor do e-commerce do dia a dia, quanto o empreendedor. A gente tem os 2 tipos de curso, tá? Então a gente dá 2, 3 dias de imersão com vários
temas, todos esses que a gente comentou e muito mais, só que profundos, então é bem interessante. E o terceiro braço é exatamente o evento que a gente vai falar daqui a pouco, mas não vou dar spoiler agora não. O festival, né? Do festival. Exato. Mas eu queria falar com vocês, eu vou pedir ao Juan, o nosso executivo comercial lá da Associação Comercial Industrial e Agrícola, a CIANF, para que possa entrar em contato com vocês. Nós temos todos os meses, nós temos chamado um café com associados, tá? Para que a gente possa fazer essa aproximação, tá, do associado que tem a loja física dele, né, e tal, que ele ainda está naquela cultura que entende que está dando certo, para que eu vou mudar? Mas para que vocês possam falar. E não, você não tem obrigação de você fazer, não tem que fazer migração, isso não é migração, você vai mudar o seu negócio, né? Você vai ter a opção de você ver aumentar. E estar ali, de poder analisar isso aí. Alguma coisa com relação, então, a essa questão que nós falamos, alguma coisa a mais que você gostaria de... Não, assim, só complementando que tudo, né, que a gente... passa, né, nessas cursos, consultorias, a gente aprendeu na prática, né? Então a gente vivenciou e vivencia a parte de venda online. Então é de vendedor para vendedor que a gente fala. Então tudo que a gente aprendeu é passado para meio que corta caminho. Em vez da pessoa ficar errando, tentar sozinha ali, ela vai errar. A gente já fala todos os caminhos mais fáceis para ela facilitar esse caminho. Vamos falar agora de marketing, né? De marketing digital. E vocês estão aqui hoje com uma colega de vocês, né, que está aqui na retaguarda, que é do marketing. Se nós não falarmos de marketing aqui, ela vai falar, poxa, vocês não falaram do marketing lá. Mas fala o seguinte, marketing digital. Aí tem um termo aqui que as pessoas falam, isso não está muito, não colou muito na minha cabeça, a tal do tráfego pago, né? Tráfego pago, as pessoas falam muito em tráfego pago. Fala então em marketing digital para o e-commerce, por favor. Bom, é bem legal, Rosa, porque toda vez que a gente fala de marketplace, as pessoas às vezes confundem com marketing ou marketing digital, né? Nós não somos, por exemplo, uma empresa de marketing ou marketing digital. E aí, dividindo um pouco tudo é online, né? Mas dividindo um pouco disso. O marketing digital, dentro dele, a gente tem sim uma construção de branding, a gente tem sim uma gestão... O que é branding? Construção de marca, exato. Tem sim uma gestão de mídias sociais, Instagram, Facebook, TikTok, etc. Tem sim um tráfego pago, que é bem importante, via Google Ads, Meta Ads e assim por diante, entre várias outras coisas do marketing digital. E quando a gente fala de marketplace em si, a gente está falando de uma das formas de vender online, daquelas 3 que eu comentei com você, de mídias sociais, marketplace e e-commerce. Então é importante já de início a gente ter essa diferenciação. E só explicando, né, para quem está aí nos ouvindo, o que é o marketing digital, o que é o tráfego pago. Tráfego pago, quando você está ali roletando no seu Instagram e aparece aquele patrocinado, ou seja, no story ou no feed ali, você está passando patrocinado. Isso é o marketing digital via tráfego pago, né? Então, a pessoa que está investindo um dinheiro ali para mostrar esse produto, esse serviço para você. E como é que fala que, olha, o meu produto eu quero que saia à frente de todos? Exato. Como é que isso acontece? O que eu tenho que fazer? Investindo dinheiro. Investir mais... Tem que investir mais dinheiro. Essa deu uma respirada. Exato. Você deu uma respirada. Porque a pergunta essa resposta é longa. Essa resposta é longa. Sabe aquela vez que você está falando com um colega, está, enfim, comentando ou pesquisando muito sobre tênis, por exemplo, você está pesquisando muito sobre tênis e aí você está roletando o seu Instagram e você começa a aparecer tênis, anúncio de tênis. Daqui a pouco vem, né? Um atrás do outro. Seguição do tênis, né? Exatamente. Como que eles sabem isso? É porque tudo existe, né, dentro do Meta Ads, por exemplo, que é o Instagram, né? Você consegue segmentar ali por interesses. Então você sabe que a pessoa tem interesse em tênis e você consegue direcionar. Olha agora, vocês falaram algo que eu acho que sabem de tudo, né? Ela começa a ver o teu perfil, não é isso? Exatamente. E aí já sabe que você gosta qual é o produto que você gosta, qual é a marca que você gosta. Explica um pouquinho já dessa aí, os dois aí. Tudo pelo perfil de comportamento seu nas redes sociais, né? Se você tem um perfil ali de procurar muita viagem, procurar muita passagem aérea, procurar muita mala, ele vai entender que você é um perfil consumidor desse segmento. Então vai começar a te mostrar mais anúncios desse segmento. Ele consegue identificar isso. Você falou em passagem aérea, parece que eu percebo o seguinte, quando eu fico lá procurando passagem aérea, alguma coisa assim, o preço sobe. Tem isso? Olha lá, me avisa, olha lá, Ed não pode falar essa aí, ó. Então, depende se você está na teoria da conspiração ou não, Rodrigo. Reserva de mercado. Mas eu vejo isso. Eu falei assim, vou sair, vou esperar um pouquinho e peço a minha mulher para ela poder fazer lá essa pesquisa. Mas acontece o seguinte, quer dizer, a insistência, né? Que vê que você tem interesse, você quer esse produto. Eu vou falar para vocês, tá? Como é que eu penso?
isso. Falei assim, esse cara quer esse produto demais. Se ele quer esse produto demais, porque nós podemos dar uma elevada no preço para ele. Lá eles estão pensando dessa forma. Né? Sabe qual que é o maior exemplo de marketing digital, na minha opinião? É quando você compra algo online que você nem sabia que você estava querendo nem precisando daquilo. E aí você viu, apareceu para você comprou. Aquele marketing digital tá muito bem feito. Nem você sabe que você queria comprar aquilo. Você nem pesquisou. E o grande diferencial, né, do marketing digital pro marketing offline, né, o marketing sem ser digital, é que você consegue, né, direcionar. Então, você bota um outdoor na sua cidade, você vai atingir ali a cidade inteira. Agora, no online, a gente consegue direcionar para o cara que gosta de passagem aérea, para o cara que gosta de tênis. A gente consegue direcionar. Vou ter que voltar um outro dia para vocês fazerem. Vocês têm que dar dica, tá? Sim, porque aqui, daqui a pouco tem que dar dica, porque senão acontece o seguinte: vamos dizer o seguinte, os caras vieram ali, os caras seguraram um pouco, retiveram um pouquinho de informação. É muito assunto, né? Mas acontece o seguinte, você fez uma fala aí que acho que eu vou trazer para cá já e estou preocupado já com o tempo. Marconi, me dá a notícia aí de quanto tempo a gente ainda tem, porque eu ainda tenho aqui muita provocação para fazer e eu queria entrar na psicologia do consumidor online. Acho que é alguma coisa que eu falei um pouquinho antes e vocês também já falaram um pouquinho. Aqui eu vou botar gatilhos mentais que funcionam. Urgência. Então é a minha urgência. Quero passagem para agora, para amanhã. Pá. Resta uma vaga. Né? Uma vaga só. Aí depois, hotel. Fico vendo também coisa de hotel, né? Últimas 2 vagas, né? E tal. Né? Urgente. Isso aí é com vocês que criam isso. Estou vendo que vocês são os criadores disso, né? Prova social, avaliações e reviews. Tá? Garantia de devolução. Navegação simples, rapidez, estética influenciam diretamente na decisão da compra. Consumidor online espera atendimento ágil, clareza nas políticas de troca e frete, confiança, selo de segurança e reputação online. Com vocês aí, para vocês refletirem e falarem a respeito desses. O gatilho online, nesse caso, ele vai até além do marketplace, do e-commerce. Ele é um gatilho de venda mesmo online, né, em geral. Qual o primeiro gatilho ali, na minha opinião? É a escassez. Exatamente isso. Resta 1, resta 2. Um segundo gatilho, você está tirando uma vantagem daquilo positivamente. Então você está comprando uma vantagem. Então você está comprando por R$ 99,99, mas você não está pagando R$100. Né? O terceiro, já, na verdade, em cima desse segundo gatilho, o melhor exemplo até a promoção que a galera bota. Meu preço já era 100, mas eu tô botando lá que eu tô por 200 vendendo por 100, mas meu preço já era 100, eu já iria vender por 100. 50% off. 50% pessoal, off. Pessoal, já estão entregando, já estão dando dica já. Isso faz parte da consultoria. Vamos lá. Exato. São gatilhos, é o tal do gatilho mental. Então, escassez. A questão da emoção, Russo. A emoção. As pessoas compram muito por emoção, compram sem precisar. E aí, puxando o gancho pro e-commerce. Qual é o jogo no e-commerce? O quão mais fácil você fizer para que seu cliente compre, melhor. Você é consumidor da Amazon? Você tem um aplicativo da Amazon? Sim. Não é muito fácil comprar na Amazon? Quando você clica no botão, quando você vê pedido confirmado e no dia seguinte está na sua casa... Essa é uma experiência do usuário que a gente chama de uma siglazinha UX, tá? É muito boa, porque o cara compra de forma muito fácil, tá? Se a gente entrar um dia, tiver um programa pra gente explicar esses detalhezinhos do e-commerce, se a gente entrar nas camadas, desde quando o cara cai no seu site, até o cara ir pra página do carrinho, aquele carrinho que um monte de gente bota um monte de coisa, depois ir pra página que você passa seu cartão de crédito ou Pix, e até ele concluir realmente a compra, tem muita perda. Então o e-commerce é um jogo de minoria. Você imagina que você tem um funil, né? Um monte cai aqui, depois menos colocam no carrinho, depois menos ainda vão para checkout page, a página de fechar ali, né? De comprar, e depois menos ainda compram. Então é um jogo de minoria, tá? Tendência para o futuro do e-commerce. Como eu já tinha até falado anteriormente, né, o e-commerce no Brasil assim, só está numa crescente muito grande. O futuro é muito promissor. Você que não vende online ainda está perdendo tempo. Quanto mais você demorar para entrar, mais vai ser difícil, mais vai ser concorrido. Então comece hoje, comece antes. O mundo está só crescendo, estamos surfando a onda ainda de crescimento. O problema é insegurança? Não mais. Acho que não, né? Não Isso teve há 15 anos atrás, como ele falou, né? A gente tinha uma certa insegurança com online, né? De comprar no Mercado Livre e não receber. Você como consumidor, você como vendedor ali tinha o medo de vender e não receber do Mercado Livre. Então, assim, isso não existe mais hoje em dia. Os marketplaces são muito confiáveis, o mercado é muito grande. O mercado está só em crescimento. Roosevelt, a gente tem as duas maiores dores do e-commerce brasileiro são fiscal e logística.
tá? Como você precifica um frete, você vendedor, do Rio de Janeiro para São Paulo e do Rio de Janeiro para Manaus, né? Se você tem um ticket médio principalmente baixo. E o problema fiscal, né, tributário, aí, principalmente de ICMS, do default de ICMS. Então, a gente tem resolvido como Brasil, como e-commerce, a gente tem resolvido esses dois problemas nos últimos tempos. Então, cada vez mais a logística vai estar mais barata e mais rápida e cada vez mais a gente vai estar resolvendo o problema de imposto. Olha, eu vou facilitar o caminho deles, que nós estamos terminando, e temos que falar ainda de um grande evento que vai acontecer aqui em Nova Friburgo, mas é um evento aí mais do que estadual, um evento nacional e que você pode vir conhecer e pode já se inscrever. Depois vamos deixar o endereço e como fazer isso aqui. Mas eu quero falar rapidamente aqui dos erros comuns de quem está começando, tá? Então, aí vocês vão trabalhar no que é mais e o que é menos aqui. Falta de planejamento financeiro, nós falamos alguma coisa nesse sentido. Escolher produtos com baixa margem e alta concorrência, ignorar atendimento ao cliente, depender exclusivamente de um canal, não investir em branding e marketing, não calcular corretamente impostos e taxas, usar fotos ruins, descrição pobres dos produtos, não analisar métricas e KPIs. Dentro disso, o que vocês acham? Cada um pode falar o que você acha dentro dessas, e o João fala um e o Pedro fala outro. O que vocês entendem que seja erros mais comuns? Assim, acho que o mais comum de tudo é a pessoa entrar sem pesquisar, né? Sem, não fazer uma pesquisa de mercado. Foi o que você comentou agora há pouco do lojista que abre porque tem muita farmácia, eu vou abrir mais uma. Não é assim, né? Você tem que fazer uma pesquisa de mercado, tem que entender se aquele mercado tem uma certa demanda. Então, ver se o produto tem demanda, eu acho que é o ponto principal, na minha opinião. Então, vê se tem um concorrente. Você vai fazer o preço, a precificação inversa, que a gente chama. Beleza, tem muito concorrente. Você vai ali ver se o seu produto vai ter margem para ter um preço competitivo. Não adianta nada você vender um produto com o dobro, o triplo do preço do que os seus concorrentes estão praticando. Você não vai conseguir vender. Você precisa estar competitivo. Esse é, na minha opinião, o ponto principal. Pedro. A gente tem vários pontos principais na realidade, né, Roosevelt? Acho que esse é o principal, tá? Mas assim, realmente a análise de métricas que você citou, KPIs, né? É muito importante. As pessoas vendem por vender. Elas vão no online para poder faturar mais. A gente ouve muito uma frase: eu vou no online porque eu tô com produtos parados, eu quero desovar no online, quero vender. Não é por aí, cara. Online é muito mais que isso, né? Você tá com uma vitrine nacional da sua loja, né? Então você tem que olhar as métricas, olhar realmente os KPIs, os indicadores. Quem são os KPIs, né, gente? São os indicadores chaves da sua empresa, né? Qual o ticket médio que você está praticando? Qual é a sua margem de contribuição? Qual é a sua margem de lucro média? Entre vários outros pontos financeiros. Tá? Eu queria bater muito nessa tecla financeira, principalmente. Estamos encerrando o programa e a gente não pode deixar de falar do grande festival. O que vai acontecer em Friburgo agora, no próximo ao fim do mês e tal, que é a repercussão que vocês estão dando aí, um evento grande, bacana. Conta pra gente um pouquinho. Roosevelt, no dia 25 e 26 de abril, em Nova Friburgo, o Nova Friburgo Country Club vai estar sediando o maior evento de marketplace do estado do Rio de Janeiro. É um evento nacional, como você falou. Vão estar vindo os maiores nomes do e-commerce nacional, vão estar vindo as maiores empresas do e-commerce nacional. Pela primeira vez no estado, marketplaces como Mercado Livre, Amazon, Shein, Shopee, AliExpress, todos juntos em um mesmo lugar. Vai ser um festival no qual a gente vai dividir o pavilhão do clube em metade numa área de feira e metade numa área de plenária, com vários painéis e palestras, como eu disse, com os maiores palestrantes, aí, os maiores nomes do e-commerce brasileiro. Esse evento foi feito, é um evento 100% gratuito, é um evento que foi feito exatamente para o pequeno, para o micro, principalmente se desenvolver, gerar mais emprego e renda, por consequência, para a região, para o estado como um todo, tá? João. Boa, exatamente, né? A gente pensou nesse evento para realmente educar, né? Educar essas pessoas que vão participar do evento. Então as pessoas precisam ter o conhecimento antes de entrar nesse mundo online, que de novo só está crescendo. Então vai lá, se inscreve, o evento é gratuito, como o Pedro falou, dia 25 e 26 de abril no Nova Friburgo Country Club. Olha, eu queria agradecer muito vocês, acho que foi um papo muito bacana, acho que a gente conseguiu, como eu falo sempre, esse termo que as pessoas às vezes têm encontro na rua, você quer democratizar o conhecimento, tá? Mas é verdade. Eu acho que é mais do que fazer negócio, mais do que ganhar dinheiro, que é lícito. A gente vive num país capitalista onde o lucro é pecaminoso, ganhar dinheiro é feio e o sucesso incomoda toda a vida. Mas se isso puder estar presente, ótimo, mas que isso possa estar presente quando você sabe aquilo que está fazendo, quando vocês falam com segurança daquilo que vocês estão falando aqui agora. E que o conhecimento, eu acho que ele tem que transbordar. Não dá para ficar dentro de vocês aquilo que quando vocês se formaram, vocês não sabiam que estariam aqui hoje, não sabiam que chegariam a esse ponto. Então, já que vocês chegaram, eu acho que tem que dar oportunidade também para que
quem queira chegar onde vocês chegaram, ou quem não queira, mas queira saber o que é essa praia, possam saber. Eu acho que isso foi muito bacana hoje, vocês contribuíram de forma, acho que significativa. Eu acho que um país nosso, ele muda pela educação, mas ele muda acima de tudo através da informação séria, correta, equilibrada, sensata. E o que a gente busca fazer nesse programa é isso. E também é algo que acho que é muito importante, é ver que é um país que ele não é um país do futuro, ele é um país do presente. E que a gente tem que fazer a mudança agora. Vocês são agentes de transformação, nós somos agentes de transformação. E a gente está aqui para isso. E se não for dessa forma, a gente não vai estar. Então, muito obrigado a vocês, parabéns, torcendo muito e acreditando que o evento de vocês, que o produto de vocês vai ser um grande sucesso. Porque vocês são ousados, vocês são determinados, vocês são inovadores. Então, vou estar lá aplaudindo vocês e torcendo para que tudo dê certo. E você que está aí, se você quiser conhecer um pouquinho mais, vou pedir ao Marconi para que possa colocar na tela o endereço onde encontra vocês, rapidamente como encontrar vocês, para que possa falar alguma coisa do evento. Tem um @marketplace.experience. O Marconi vai botar aí na tela. Sim. E também tem um @map_marketplace. Boa. Esses dois aí, um é da nossa empresa, né? E o outro é do evento. Que bom. Muito obrigado a vocês. Obrigado a você que esteve conosco aqui nessa experiência, né, de conhecimento e de a gente poder usar hoje, ao terminar o programa, amanhã, uma mesa de casa, de bar ou de seus negócios, você possa estar agregando conhecimento com as informações, com dados, transcodificando isso gera conhecimento. Um abraço e até a próxima semana. Até lá.